E será que Eternos é o melhor filme da Marvel do ano ou será que é um dos piores? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Eternos. Eternos, mais novo filme da Marvel, é um filme que vem com uma ideia completamente diferente e que chama muito a minha atenção. Porque eu acho que na maioria dos filmes da Marvel, apesar deles terem uma diversão, apesar deles terem coisas muito boas dentro deles, até os mais esquecíveis, eles acabam seguindo um padrão. Em Eternos, eles prometiam trazer uma coisa completamente diferente, discussões diferentes, um filme um pouco mais pesado, e eu gostei bastante disso. A premissa do filme é muito interessante, todo o conceito do Eternos, tudo como eles funcionam e como eles mexem naquele mundo, no nosso mundo, é muito interessante. E eu também gostei bastante da escolha da Chloe Zhao como a diretora desse filme. Ela é uma diretora muito boa, que já tinha feito filmes autorais muito bons, e o mais conhecido agora é o Nomadland, que concorreu a bastante Oscars, concorreu a bastante prêmios e ganhou bastante prêmios. Então, quando escolheram ela, eu achei que esse filme não tinha como dar errado, porque são discussões mais interessantes, mais profundas, que são muito boas para dentro do universo Marvel, com uma diretora muito autoral e que poderia trazer essa marca dela para dentro do filme. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Para mim, esse talvez deve ser um dos filmes mais fracos da carreira da diretora Chloe Zhao. Por quê? E não que seja ruim, tá? Porque todos os filmes dela são de alto nível, então o dela ser abaixo é apenas um filme médio. Porque ela, por ter que ficar o tempo inteiro amarrando coisas da Marvel e ter muitos personagens em tela, acaba que ela não consegue realmente entrar num ponto que ela poderia se desenvolver muito bem, que seria a discussão daquele mundo. Discussão, qual é o conceito daqueles personagens no mundo, como eles afetam a história daquele mundo, tudo isso são discussões muito interessantes. Qual o sentido da vida daqueles personagens ali, tudo isso é muito interessante. E uma diretora autoral como ela, que tem uma sensibilidade para tratar essa coisa da nossa vida, principalmente no Nomadland, que ela trata essa coisa da solidão, da vida, ela poderia trabalhar isso bem, mas ela não conseguiu ir a fundo aqui nesse filme, porque tinha muita coisa para se apresentar, muitos personagens em tela, e com isso ela não conseguiu ir a fundo nas discussões. Então, algo que era muito interessante, que poderia trazer algo completamente novo para Marvel aqui, infelizmente ela não conseguiu entrar de cabeça, ela ficou só na discussão mais rasa, e isso acabou me decepcionando um pouco. Algo que ela consegue fazer muito bem, obviamente, é dirigir as cenas, é construir bem as cenas, ela também consegue dirigir bem os atores, e ela tem uma característica muito boa que é conseguir pegar alguns personagens e dar um grande destaque para eles. Como, por exemplo, a Cersei, a personagem dela. Ela é uma personagem que ela praticamente é a protagonista do filme e a diretora consegue desenvolver ela um pouco individualmente. Mas, obviamente, é algo que esse filme tem um problema e não é culpa nem do diretor, nem do roteirista. É mais de como trabalhar isso, é um modo muito difícil. É que são muitos personagens em tela, é um grupo muito grande, então, obviamente, alguns vão acabar ficando de lado, porque não tem como você desenvolver todos eles. Mas ela tenta, ela faz o possível nesse ponto. Eu também acho que as cenas de ação desse filme, elas são legais, algumas são boas de se assistir, mas nenhuma muito empolgante. E aí entra o fator da Chloe ser uma diretora que nunca fez um filme de ação, então ela acabou sentindo um pouco isso nas cenas de ação. Muitas não são não tem um ritmo tão bom, e ela também não tem aquela empolgação que muitas cenas criam. Algumas são até bonitas visualmente, mas falta alguém que tivesse mais experiência nessa área, nesse ponto. Não são cenas de ações horríveis, como muitos filmes usam muito CGI e se perdem, mas eu acho que na parte de como criar o ritmo, como ir criando aquela coisa de ir escalonando as cenas de ação. Eu acho que faltou um pouco disso porque ela não tem tanta experiência na área. Visualmente o filme é fantástico, tanto em questão de visual dos personagens, como visual de mundo, como eles constroem, é muito bem feito, você sente que aquele lugar é vivo. Eu também gostei bastante de como eles mostram bastante de como cada personagem ali viveu o pós-momento máximo deles de herói. Eu também gostei da desculpa que eles deram para esses personagens serem tão poderosos e nesse momento não estarem ajudando em nada o universo Marvel, porque muitas coisas aconteceram e eles não ajudavam. Eles deram uma desculpa que eu achei bem aceitável. A história em si, eu não achei ela ruim, eu achei ela boa e interessante, e como eu falei, traz elementos novos. Tenta sair daquela coisa padrão de só contar uma historinha com primeiro, segundo, terceiro ato de uma forma padrão e chata. Eles tentam trazer algo pelo menos novo nesse ponto, trazer uma história que tenta abordar novos assuntos, e a história principal não é ruim. O filme também consegue trazer novos elementos para o universo Marvel, que eu achei interessante, desde novos personagens, com novos conceitos, isso é bom para o universo como um todo, e os atores desse filme estão muito bem. Acho que apesar de ter nomes muito fortes, nenhum se destaca super aqui no filme, a ponto de você ter que ser mencionado de tão bom que ele tá.
Mas, sim, são atores que estão bem sim nos seus papéis. São grandes atores, um elenco de nomes fortíssimos, mas nenhum se destaca super, mas eles estão bem no filme. Cada um em seu respectivo papel e isso funciona muito bem. Eu só queria falar que o filme tem alguns problemas com alguns personagens, só no ponto de ter um personagem, por exemplo, que ele entra no filme, ele serve como alívio cômico, o alívio cômico dele não funciona muito bem, e ele simplesmente some no longa, ele não volta, ficou meio incoerente e tem um pouquinho desses pontos. E por ter muitas pessoas no grupo, acaba que em alguns momentos a gente deveria se importar tanto com os personagens, mas por não conhecer tanto deles, acaba que a gente não se importa muito com o destino daquele personagem dentro do longa. E isso é sim um problema que infelizmente não tem muito como resolver quando um filme tem muitos personagens e a gente não conhecia eles antes do longa. É meio que inevitável você meio que não criar uma relação tão forte com eles, porque eles nem conseguem ter tanto tempo de tela. Concluindo, Eternos não é nem de perto o pior filme da Marvel como os críticos estavam falando, mas ele também não é o melhor filme da Marvel como eu vi uma outra galera exagerando. Ele não é nem 8 nem 80, ele é um filme médio que tem um potencial muito grande e aí é o ponto que ele me decepciona um pouco. Considerando o elenco, considerando a diretora e considerando o potencial que ele tinha em mãos, eu achei que o filme ficou bem razoável em tudo que ele tentou apresentar. Se ele tivesse sido mais fundo em alguns assuntos, se ele tivesse realmente apresentado melhor os personagens no ponto da gente se importar mais com ele, com certeza seria um filme que eu iria querer rever várias vezes. Eu não acho Eternos um desastre, mas eu acho um filme que me decepcionou sim. E por isso que eu fecho Eternos com uma nota 5,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Eternos? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.